Bem-vindos então de novo aos vídeos de C Sharp, ADO.net. Continuamos aqui a construir a nossa classe de gestão de bases de dados, neste caso para SQL Server 2008 Express, e ficámos então no vídeo anterior aqui com o início da construção deste método, que não é nada mais do que um overload do método xReader, que vai retornar uma data table e que neste caso vai permitir-nos também passar lá para dentro uma coleção de parâmetros, ok? Então, genericamente, o que este método vai fazer vai ser exatamente o mesmo que o anterior. Neste caso, vai retornar uma data table com os resultados da query, ok? No entanto, ele vai fazer isto de uma forma diferente. Vamos aqui ao adaptador, igual a new SQL data adapter, e vamos colocar aqui o string command e depois o string connection, ok? Tudo igual ao anterior. Vamos também criar uma data table dados é igual a new data table, e vamos aqui neste caso, uma vez que vamos querer adicionar parâmetros ao nosso comando, okay? Ao comando, neste caso ao comando select, porque é o comando select que vai ser usado para retornar valores, neste caso através de uma data table. Nós vamos fazer o seguinte: adaptador.select command, isto é, o comando de seleção, .parameters.clear. Okay? Vamos limpar todos os parâmetros que pudessem existir eventualmente no adaptador. É evidente que não existem, ok? Mas aqui é para reforçar a ideia, uma vez que o adaptador está a ser criado aqui nós reforçamos a ideia de que os parâmetros não existem, ok? De seguida, vamos então executar aqui a nossa query, ok? Eu vou aqui colocar mais espaço. Neste caso, vamos aqui executar a query. E na query vamos novamente colocar uma estrutura try catch, ok? Aqui no exception vamos colocar EX, vamos copiar daqui a mensagem de erro, ok? Vamos copiar tudo isto e vamos colocar aqui em baixo, vamos tirar o true, ok? Cá está. E então agora vamos aqui fazer o seguinte: antes de executar o adaptador.fill dados, isto é, antes do adaptador preencher os dados que vêm da query, nós vamos ter que inserir os parâmetros no comando, ok? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma iteração pela lista, ok? Para ir buscar cada um dos elementos e depois vamos adicionar ao comando, neste caso do select command do adaptador. Então, neste caso, vamos fazer for each SQL parameter, para não entrarmos em contradição aqui com algum. Não, podemos usar mesmo parâmetros, não há problema. In parâmetros, ok? Portanto, em todos os parâmetros dentro da lista de parâmetros, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer simplesmente o seguinte: adaptador.selectCommand.parameters.add, vamos adicionar, e vamos adicionar o quê? Um new SQL parameter, e agora parâmetro, que é o nome, okay? A definição, a designação do parâmetro, e depois o seu valor. Neste caso, parâmetro.valor. Okay? E temos então adicionado assim ao nosso parâmetro do adaptador, ou select command, temos então adicionados os parâmetros que forem transportados através desta lista de parâmetros, ok? Portanto, genericamente temos um adaptador, tudo muito bem, temos aqui uma data table dados preparada para ser preenchida pela query. A query é passada como primeiro argumento, o segundo argumento é uma lista de parâmetros. Quando os parâmetros vão para ser executados, ou melhor, para ser montados dentro do select command,
nós fazemos uma iteração por todos os parâmetros e depois adicionamos cada parâmetro através de um construtor desta classe que permite adicionar dois valores, neste caso a designação do parâmetro e o seu próprio valor, ok? Que são genericamente as propriedades que são transportadas pela classe SQL parâmetro. Posto isto, temos então o nosso método praticamente feito. Falta apenas aqui colocar mais uma vez aqui o separador para separar a lógica do código e neste caso adaptador.dispose dispose e depois return dados, ok? E temos então o nosso método executeReader que permite dois argumentos, temos o método criado. Vamos testá-lo. E reparem agora, então, eu vou gravar aqui tudo. Reparem agora que quando eu regressar aqui ao meu botão executar, eu posso então utilizar o seguinte. Posso criar aqui uma lista. Okay? Vamos apagar isto tudo e deixar só ficar aqui. Vamos criar lista de parâmetros. Uma lista de parâmetros pode significar conter apenas um elemento. E neste caso, o que interessa, neste caso será o nome. Então, list, e agora reparem como eu vou fazer, cl gestor bd.sql parâmetro, ok? E portanto, esta é a definição da nossa classe. E depois damos aqui o nome à lista, parâmetros, ok? É igual a new, e reparem como o IntelliSense sabe o que é que eu quero criar, uma nova lista deste tipo de classe, ok? Que pertence à classe gestor bd. Vou abrir e fechar parênteses e depois vou fazer uma criação inline, isto é, vou abrir chaveta, fechar chaveta e colocar dois pontos. E agora vou mudar aqui de linha para colocar o código mais fácil de ler e vou adicionar um elemento a esta lista da seguinte forma: new cl gestor bd.sql parâmetro. E agora aqui simplesmente tenho que passar o nome do parâmetro, vírgula, o seu valor. Neste caso o nome do parâmetro será nome e o valor será João. Okay? Se eu quisesse passar mais parâmetros, iria colocar aqui uma vírgula e depois new cl gestor bd.sql parâmetro e depois iria colocar aqui mais parâmetros. Okay? Neste caso, como eu só vou passar um parâmetro, está passado, está construída a lista de parâmetros, então agora vou fazer table dados é igual a gestor. E agora reparem, quando eu chegar ao executeReader, ele tem mais um overload, ok? O primeiro é string comandos apenas, o segundo overload vai permitir então passar como parâmetro esta lista de parâmetros. Então, reparem como eu vou fazer, vou abrir aqui o parênteses e reparem como tem dois overloads, ok? Um para o string comando, outro para uma lista de parâmetros. Então eu vou passar aqui o comando select asterisco from sócios where nome, que é o nome da coluna, é igual a nome, ok? E onde é que ele vai buscar este nome? Precisamente à lista de parâmetros. Então neste caso eu vou fechar aqui, vou colocar vírgula e depois vou simplesmente passar parâmetros, ok? Que é a minha lista de parâmetros. E portanto, imediatamente a seguir, este data table, este dados irá ser preenchido, então grelha.data source é igual a dados. E vamos ver então se esta execução vai funcionar corretamente. Okay? Vamos executar, clicar em executar e cá está então o resultado obtido através da execução do método que nós acabamos de criar, ok? E portanto, neste sentido, criamos aqui um overload do mesmo método, mas que nos permite ir buscar aqui dados de parâmetros. E no próximo vídeo vamos continuar a desenvolver a nossa classe de gestão de bases de dados.